Pavuna. Então o tema da nossa mensagem é: o crente sem palavra enfraquece. Percebam que é bem dentro disso que nós acabamos de falar. O crente sem palavra enfraquece. Esse é o tema da nossa mensagem. O nosso texto áureo, ele está em Mateus capítulo 13, versículos de 1 até o versículo 9. Mateus 13, de 1 a 9. Eu vou pedir para que vocês, após a leitura, junto com toda a igreja, que mantenham as suas Bíblias abertas, tá? Nessa mesma passagem, porque mais adiante a gente vai pegar mais alguns versículos, tá ok? Para os amados irmãos que estão nos assistindo pela internet, primeiramente, nosso muito obrigado. Eu sou o pastor Lodi, estamos na igreja Assembleia de Deus Ministério Pavuna, em Angra dos Reis, a congregação do Ministério Pavuna, e queremos te agradecer pela sua audiência, pela sua participação. Queremos também te pedir, por gentileza, que você se inscreva no nosso canal, que você deixe o seu like e ative o sininho da notificação. Nós já estamos com mais de 90 mensagens. O nosso canal no YouTube chama-se A Igreja Sem Paredes, com S no final, tá? Então, o nosso propósito, o nosso canal é um canal missionário, tá bom, irmãos? Muito obrigado mais uma vez. Então vamos, com toda a igreja agora, vamos ler o texto bíblico, Mateus 13, versículos de 1 até o número 9. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aleluia. Esse é o nosso texto, irmãos, a conhecida parábola do semeador. Glória a Deus, aleluia. Nós até já falamos sobre esse texto aqui em outras oportunidades, mas dada a importância dessa mensagem de Jesus, é importante que a gente reprise, que a gente torne novamente esse tema. Por quê? Porque ele é muito atual. Ele é exatamente o que cada um de nós vive no dia a dia. E as pressões desse mundo que nós vivemos, elas aumentam cada vez mais. Cada vez mais. Então, e que pressões são essas, irmãos? São pressões de toda ordem. De toda ordem. Você liga a televisão, o que presta naquilo que é passado para você? Todos os meios de comunicação, com raríssimas exceções, você vai ter alguma coisa que vai te edificar, que vai te trazer um conhecimento necessário realmente para a sua vida. Então há muito daquilo que se chama de abobrinha. E o mundo é assim. Por exemplo, quem assina Netflix ou qualquer outro streaming aí, de vídeos, de filmes,
Você lembra do filme que você assistiu na semana passada? E o da semana retrasada? E o da outra? E do mês passado? Você já esqueceu por quê? Porque é uma coisa tão frívola, tão banal, que nem merece ficar guardado na tua memória. Agora, com relação à palavra de Deus, a nossa conduta, irmãos, ela deve ser completamente diferente. Não é à toa que o salmista diz, lá no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, essa comodidade, né, que a sociedade, que o mundo, ele procura trazer para a gente, ela está trazendo maus hábitos para a igreja. Por exemplo, antigamente, a maior parte da população do Brasil vivia onde, irmãos? Na roça. Na roça você tinha que plantar, você queria um ovo, você tinha que criar ali algumas galinhas. E assim, era uma vida laborativa, ou seja, uma vida produtiva, uma vida em que se trabalhava muito mais. Hoje em dia você chega no mercado, você tem tudo. O que você precisa, o que você quer e aquilo que você também não quer. Já pararam para pensar? Quando você faz uma compra, você vai botando um monte de coisa no carrinho. Quando você vai passar no caixa, aquilo que mais encarece a tua compra é o que você não precisa. São aqueles produtos industrializados, né, alimentícios, de indústria alimentícia, mas que você não precisa. Se você botar no seu carrinho frutas, verduras, legumes e um pouco de carne, você vai gastar bem menos. Aí você coloca o tal do iogurte que é para emagrecer, que não tem caloria nenhuma. Será que não tem? E você vai colocando uma série de produtos. Você vai comendo, colocando um monte de biscoito recheado, né? E uma boa parte desses produtos é aquilo que a gente pode chamar de bate e entope. Bate e entope em você, bate e entope no seu filho, na criança. A criança come um pacote de recheio, de biscoito recheado, ela não vai querer almoçar. Agora, que benefício que aquilo traz para o organismo? Nenhum. Aí você está com a sua açúcar alta, sua taxa de açúcar, de glicose, você está com o seu colesterol alto, você está com excesso de gordura. Entende, irmãos? Por quê? Porque é tudo muito cômodo. Já está pronto. Aí para aqueles que têm micro-ondas em casa, você, em vez de fazer uma comida no fogão a gás ali, aí você pega um pacote de uma lasanha, você bota ali no micro-ondas 10, 15 minutos, aquele negócio está fumegando. Você já viu o pacote de pipoca? Aquela pipoca, chamar aquilo de manteiga é um elogio que aquela pipoca não merece, né? Você bota aquela pipoca no teu micro-ondas, daqui a pouco a sua casa está um cheiro de chulé, não é verdade? Um cheiro fortíssimo. Aí, vamos ver o filme, aí pega aquele pacotão de pipoca. Enfim. E essas comodidades, essas coisas que desviam homens do seu curso natural, da sua vida natural, do seu cotidiano normal, infelizmente isso entra na igreja. E tem entrado, irmão. E tem entrado muito fundo, sabe? E tem entrado assim até de uma forma avassaladora, uma forma que você não consegue parar. É como se fosse uma grande roda que vai girando para destruir. Por exemplo, alguns pastores, eles querem até pastorear. Eu nem sei se eu posso chamar todos de pastores, porque os pastores não merecem ouvir isso aqui. Eu vou chamar de lideranças. Algumas lideranças evangélicas. Eles querem pastorear, porém sem apacentar ovelhas. Eles não querem ter trabalho. Você chega numa igreja grande, marca um gabinete pastoral com o pastor, você vai ver quanto tempo
você vai demorar. Se ele te atender, normalmente ele delega para um outro obreiro, para uma outra pessoa, e algumas vezes até para pessoas que não são qualificadas espiritualmente. Apacentar dá trabalho, irmãos. Você visitar, você sofrer ali junto com o servo de Deus, com a serva de Deus, você acompanhar. Vai ter momentos de alegria, mas tem muitos momentos de tristeza, de angústia. E o que a Bíblia diz? Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Mas isso é feito na igreja. As pessoas entram na igreja, a pessoa está aniversariando, o meu caso de hoje. Aniversário. Você já parou para pensar a importância de uma data natalícia, de um aniversário? Você já parou para pensar? Você já visitou o hospital? Você já viu gente sofrendo na rua? Quando era criança, eu lembro muito bem, no Rio de Janeiro, a maioria dos mendigos, você passava, alguns não tinham nariz, não tinham a cartilagem do nariz, porque a lepra havia comido. Então eram pessoas com deformidades na sua face, outras com feridas abertas na perna exposta, e uma latinha com meia dúzia de moedas. Naquela época se chamava de níquel. Você sabe o que é sofrimento? Você não sabe. Você não sabe. É por isso. Você não batalha. Você precisa de uma coisa, corre no CRAS. Você precisa de não sei o que, corre num no outro. Agora eu quero ver você lutar sozinho. Você lutar contra uma enfermidade. Uma enfermidade grave que está te comendo por dentro, um câncer. É por isso que você tem que valorizar o dia do teu aniversário, o aniversário do teu irmão, da tua irmã. Porque assim como ele está saudável, te abraçando, cheiroso, ele podia ser um mendigo todo mijado, cheio de cocaína, cheio de maconha, cheio de cachaça, cheio de piolho. Você já conversou com gente com piolho andando na testa? Adulto, não me refiro a criança. Adulto, criança também. Você já acolheu criança que a lombriga sai pelo nariz? Você já viu isso? Você não viu. Você não viu. É o evangelho facinho. É o evangelho dos perfuminhos de grife, importados. Além desses líderes que não querem pastorear, eu creio até que eles são impedidos pelo próprio Deus, sabe? Porque eles não têm chamados pastoral, não são chamados para apacentar o rebanho de Jesus, porque muitos são usurpadores, acham que o rebanho é deles. Além disso, prega-se não o evangelho, um evangelho com péssimas mensagens. Aquele chamado de pastor, ou aquele irmão, ou irmão, o pregador, seja quem for, ele não tem o mínimo conhecimento da palavra de Deus. Ele não tem o mínimo da graça de Deus na sua vida. Muitas vezes, nem salvo ele é. Mas pastor, ele fala mistério. Fala. O diabo engana até os escolhidos de Deus. Vamos acordar, gente. É esse o momento que nós estamos passando. Outra coisa, acontece aos montes, uma boa parte das igrejas evangélicas. Começou a pregação, esvazia o templo. Mais da metade fica na cantina. O outro vai conversar fiado. O outro vai paquerar a menininha. A outra vai paquerar o meninão. Aí eu vou fazer igual aquela frase que aparecia nas novelas, né? Qualquer semelhança com pessoas vivas ou mortas
não terá sido mera coincidência, porque isso acontece direto. E é uma vergonha. Uma ocasião, eu fui pregar num lugar lá no Rio. E aí teve um monte de apresentação de conjuntos musicais, de grupos musicais de jovens, e Labareda de Fogo, e a Rosa de Saron, e não sei o quê. Curiosamente, a igreja estava lotada no começo. À medida que esses grupos eles iam se apresentando, eles ficavam um pouquinho, daqui a pouco, ué, aquele grupo foi abduzido? O que houve? Sumiu. Irmãos, quando chegou na hora da mensagem, estava eu, o pastor, a família dele e uma irmã, que naquela época tinha reto projetor, né, passava aquelas transparências, e a irmã que passava as transparências. Lembra do reto projetor, que tinha aquela luz forte, né? Projetava na parede, aí aquelas transparências de plástico ia passando ali, ia projetando. Aí eu cheguei e perguntei para a moça: você não vai me abandonar aqui não, né? Irmãos, quando eu descuidei, até ela evaporou, sumiu. Aí eu te pergunto, que seriedade existe para com o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos? Isso é uma vergonha! É uma vergonha! Você vai chamar isso de igreja? Agora, esses jovens, a maioria, pelo menos daqueles jovens, daqueles que estavam naquele culto, muitos cresceram dentro de igreja. E que educação cristã que os pais deram? Tem pai que delega a educação dos filhos. Vou levar meu filho para a igreja. Eu, pastor, já eduquei meus filhos. Estou educando a minha mais nova. Agora, a educação cabe ao pai e à mãe. A igreja vai dar, sim, educação cristã. Agora, a essência da educação cristã tem que vir de casa. O que a gente percebe? Maridos, lá em Efésios, capítulo 5, o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Qual é o marido que conhece alguma coisa de Bíblia, irmãos? Hoje em dia a moda é Bíblia no celular, porque a pessoa está na igreja, finge que está vendo a Bíblia, mas está vendo outras coisas. Bíblia tem que ser de papel. Você tem que riscar, rabiscar, anotar. Você tem que saber onde é que está o livro. Livro A, B, C, D, do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Qual é o marido que faz isso? E nesse texto que eu falei de Efésios 5, o apóstolo Paulo ainda escreve do marido em relação à mulher, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, uma boa parte dos crentes só quer saber de entregar um tal de mistério aí. Uma bobeira que foi inventada, que foi criada. Umas profecias que 90% vem da carne. Quando vem de Deus, ok. Agora você não pode prezar mais dons espirituais do que a própria palavra, que ensina como a igreja deve lidar com esses dons. Aí todo mundo falando em língua estranha. Status. Pastor, você não vai falar língua estranha? Não, se eu falar, eu vou falar baixinho. A menos que houvesse algum intérprete aqui e no momento da mensagem Deus me desse algo em língua estranha. Agora, uma boa parte dos pregadores, esses de internet, aí quase metade da mensagem é falando língua estranha. Para que isso? Que bobeira é essa? Que falta de disciplina é essa? E eu me refiro à disciplina cristã, porque o apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios como os dons devem ser usados na igreja. Quem faz isso, irmão? Quem faz isso?
É assim que a gente tem vivido. A Bíblia Sagrada, ela serve somente como isca. É igual aquela minhoquinha que você bota no anzol para atrair o peixe. Mas quem fisga o peixe não é a minhoca, é o anzol. Que aquilo entra ali, ó, na boca do peixe, e aí você puxa o peixe para fora d'água. A Bíblia está servindo para isso nas igrejas, só para chamar. As seitas fazem isso. Infelizmente, boas igrejas evangélicas estão se tornando em seitas também, porque estão desprezando a Bíblia Sagrada. Começou a pregar, já dorme. O adolescente dorme, o jovem dorme, o adulto fica botando palitinho no olho para não fechar. Isso é mau hábito, porque se fosse uma novela, se fosse um stand-up, um teatro, uma peça, um show de um guitarrista famoso, todo mundo com o zoião regalado. Se fosse um sertanejo, nada contra, nem a favor, muito pelo contrário, todo mundo com o zoião regalado. E por que a mensagem é assim? As pessoas, sabe o que está acontecendo, queridos? O diabo está conseguindo produzir no coração de alguns crentes o ódio pela palavra de Deus. É isso que acontece. E eu estou vendo isso. Eu participo de convenções no meio de muitos pastores. Ninguém me contou, eu vejo. Estou acusando ninguém. Eu estou dizendo que ou a gente toma jeito e muda, ou a igreja vai ladeira abaixo. E ó, a cobrança vem, tá? Todo mundo diz que Deus é fogo consumidor, prepare e leva. Prepare e leva. Na hora de botar político para conseguir emprego para o teu filho, né, pastor? Aí pode dar púlpito, aí faz, né? Aquela bajulação ridícula. Não confia na provisão de Deus. Bota teu filho para estudar, para ser um homem, para ser uma mulher de bem. E eu duvido que as portas não vão se abrir. Não vai depender de favor de político, não. Se vir de capacho. Muita liderança na igreja está assim. Uma nojeira. O texto lido. Eu quero fazer uma ressalva aqui. Esse versículo nós não lemos no texto áudio. O versículo 11 diz assim: ele respondendo disse-lhes, Jesus no caso, né? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Jesus se referia a quem? Aos seus discípulos e aos que não são discípulos, que têm o coração fechado para a mensagem do Evangelho. E eu peguei essa expressão aqui, mistério do reino dos céus. Por quê? Porque hoje se tem essa visão de pregar um evangelho altamente misterioso. Que é isso, irmão? Não, é mistério, irmão. É mistério. O profeta entregou um mistério. Eu vou definir para vocês, biblicamente falando, o que é mistério, para acabar com esse tipo de bobagem. Mistérios do reino dos céus, o que é isso? São verdades que não foram reveladas no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento foram sim reveladas por Jesus. Os mistérios da Bíblia estão todos aqui, ó, particularmente nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Olha com essa boa, mistério. Que mistério, cara? Vai vir um ET lá de Marte? É uma nave espacial? Queridos, olha só, eu não estou fazendo uma pregação jocosa, eu não estou brincando com o evangelho, é que eu já estou farto, eu estou enojado de ver tanta podridão, dizendo que é gospel, dizendo que é evangelho, uma bobeirada danada. Esse texto que fala sobre a parábola do semeador, a semente é indiscutível, né? É a palavra de Deus. Essa é a boa semente. E esse semeador, quem é? Somos todos nós como igreja.
nós devemos semear a palavra? Deveremos semear? Sim, sempre. Algumas vezes nós vamos semear a palavra com o nosso próprio exemplo de vida, com o nosso testemunho. Outras vezes nós vamos verbalizá-la, sim, nós vamos explanar. Então vejam só, no versículo 4, que foi lido: e quando semeavam, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Vocês já viram aves comendo semente no chão? Às vezes você vai em algumas fazendas, alguns sítios, né? Aí cai uns pedacinhos de farelo de milho, algumas coisas, as aves vêm e vão comendo, né? Às vezes o próprio caroço do milho e outras sementes. Pois bem, aqui Jesus está falando exatamente sobre isso. Uma parte caiu à beira do caminho, diz algumas traduções. Aqui no nosso caso fala ao pé do caminho, é a mesma coisa. Então, vieram as aves e comeram. Aí a gente pula, e agora eu quero que vocês acompanhem comigo, por gentileza. Vamos lá para o versículo 19 do mesmo capítulo 13, versículo 19. Diz assim: ouvindo alguém, se referindo exatamente a essas sementes que caem à beira do caminho, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O maligno arrebata do coração. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós ouvimos e não entendemos. Não entendemos porque o pregador pregou complicado, ele correu muito na mensagem. Não entendemos por quê? Porque às vezes é um texto bíblico mais difícil e a gente precisaria de alguém que nos explicasse, face a face, tete a tete. O fato é, qualquer mensagem que seja pregada a uma pessoa e a pessoa não entenda, vem um maligno e arrebata. Arrebata como? O que o diabo mais faz? Ele substitui na prateleira. Já viram nos mercados? Você tem produtos bons. Aí tem um produto ruim, não está saindo. Aí o camarada do mercado vai lá e bota naquelas prateleiras principais, que ficam normalmente ao alcance da nossa vista. Ele não bota esses produtos lá embaixo, nem num lugar muito alto. Um baixinho como eu não vai alcançar. Então ele faz isso, ele coloca aqueles produtos ruins, de segunda linha, às vezes até vencido, ou vencendo, vai vencer amanhã, para ele alegar, não, mas isso aqui vai vencer amanhã. Poxa, não era nem para colocar, né? Principalmente quando se trata de carne, alguma coisa assim, linguiça, mas eles colocam. Então, assim é a palavra de Deus. O maligno arrebata, porque ele sempre bota uma coisa no lugar. Já viram como nós somos seduzidos? Aí você está aqui, uma igreja séria, buscando a Deus de verdade, e aí de repente você passa no igrejão bonito, a poltrona, ela reclina e dá faz massagem em você, um ar-condicionado maravilhoso aqui no Rio de Janeiro, tudo muito quente. Ah, poxa, olha só, olha os instrumentos daquele grupo de louvor. Aqui um violãozinho, uma coisinha singela, olha que lindo. Ah, vou para lá. O que é isso? Substituiu. E lá, não estou falando que a igreja possa ou não possa ter ar-condicionado. Ah, irmão, eu estou dando um exemplo de como as coisas começam acontecendo. Aí a pessoa é induzida a ir para lá. Ela chega aqui, essa igreja só tem pobre. Ah não, eu vou para alguém do meu nível. Eu tenho que ir para alguém do meu nível. Seu nível. Eu lembro, na época aí da pandemia, as pessoas de nível sendo jogadas em caixão, hermeticamente fechado, sem velório. E rapidinho jogada lá no buraco. Nível. Que nível? Nível para quê, rapaz? Olha com essa bobice. O nível é o nível de ensino da palavra.
É o nível da vivência da igreja na palavra de Deus. É isso que faz a diferenciação. É isso que traz qualidade espiritual. Agora, as pessoas são zoiudas. Elas querem gente perfumada, terno de marca e não sei o quê. Olha, aquele pastor é PhD em divindades. Eu só conheço uma divindade, que é Jesus. Tem mais de uma? Não sabia. A minha Bíblia só fala de uma. O pastor é doutor em divindades, é? Puxa vida. Então, irmãos, vamos parar com essas coisas. Isso é infantilidade. Isso é infantilidade. Não tem aquela máxima que alguns dizem, né? A grama do vizinho é sempre mais verdinha que a sua, né? Não existe essa coisa. Pois é, mas não é. A sua grama tá ali meia carequinha, meia ruinzinha, não tem problema. Dá uma adubada ali naquela terra, joga uma aguinha, vai melhorar. Você não precisa ficar olhando para a grama do vizinho, até porque na linguagem bíblica isso chama-se cobiçar. A Bíblia nos ensina a não cobiçar a mulher alheia, a não cobiçar o boi alheio, a fazenda alheia. A Bíblia nos ensina isso. Você pode até passar, viu uma coisa, gostou, se agradou, você vai trabalhar para conseguir, sem problema nenhum. Agora, não ficar invejando, ficar cobiçando, até porque isso é obra da carne. Isso não é fruto do Espírito Santo. Então, queridos, dessa forma a palavra ela acaba sendo arrebatada, porque as pessoas não entendem. E, francamente, há pessoas que não querem nada com Jesus, só querem enrolar. Enrolam a si mesmas, enrolam o irmão, enrolam o pastor. Você é livre. Eu tinha um colega de profissão que me enchia as medidas. Ele ficava sempre me zoando, zombando por causa da minha fé em Jesus Cristo. Até que um dia eu cheguei e conversei com ele e falei: olha só, fulano, você quer ir para o inferno? Vai, cara. Você acha que Deus vai te impedir de ir para o inferno se você quiser? Não, vai embora. Eu não vou falar vai com Deus, porque Deus não está no inferno, né? Mas vai. Então, queridos, a gente tem que entender o que significa o reino de Deus. A gente não está fazendo pregaçãozinha e tal da tia Teteca. Olha, as métricas nessa mensagem. Ah, pastor, o senhor saiu do texto, né? Não foi isso que o senhor aprendeu no seminário? Irmãos, eu estou lutando no ministério há 27 anos. E estou lutando contra tudo, contra todos. E principalmente contra o príncipe deste século, o tal de Satanás. Só que o meu Jesus, ele é infinitamente mais forte e mais poderoso. O meu Jesus, ele é todo poderoso. Amém. Porque Satanás é criatura. Aleluia. E o meu Jesus é criador. Oh, glória A Bíblia diz: todas as coisas foram feitas por ele, Jesus. E sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Então, queridos, eu não estou aqui brincando de evangelho. Eu também não quero ficar aqui eternamente nesse púlpito, não. Vai chegar um dia que eu vou ter que sair, por algum motivo, por outro. Deus vai me levar para um outro lugar, eu vou morrer aqui para essa vida, mas vou estar na glória com meu Deus. Aleluia. E é preciso que vocês me substituam, não só a mim. Aqui tem o nosso amado presbítero. Há pessoas aqui idôneas na fé, pessoas mais, não vou dizer mais velhas, mais experientes. A Bíblia diz que as mulheres mais experientes devem ensinar as mais novas a amarem seus maridos. Olha que coisa linda. Então, quem é criança hoje, eu estou vendo aqui os bebezinhos, daqui a pouco serão mulheres experientes se Jesus não voltar antes.
Entende, queridos? Por isso não dá tempo de botar político aqui dentro, nesse púlpito. Porque Deus não separou esse púlpito para isso. Aqui é para subir mulher santa e homem santo de Deus. E é assim que é a igreja. E a palavra de Deus nos ensina: santificai-vos, porque hoje farei maravilhas em vosso meio. Aleluia. Olha que coisa linda. Quanto mais nós como igreja buscar a santificação, a intimidade com Deus, a maturidade cristã, mais Deus vai operar maravilhosamente, irmãos. Eu não falo de bênção material, não. Isso é bênção material, é porcaria. Se tem um carro amanhã, dá defeito, aí ferruja, aí tem problema de suspensão. Isso aí, nem oro por isso, não. Isso aí você trabalha e compra. É assim que funciona. Evangelho não é para você comprar carro nem casa. Evangelho, até porque a sua casa, ela já está reservada. E não é uma casinha qualquer, uma casinha de saber, não. É uma mansão celestial. O Senhor já reservou para você. Só que os crentes não estão sendo ensinados a gostarem do céu. Os crentes estão sendo ensinados a gostar dessa porcaria desse mundo corrupto, corrompido. O seu lugar não é aqui, meu irmão, minha irmã. Não é aqui. Então essa é a primeira situação do versículo 4. No versículo 5 diz: caiu em pedregais. Aí a gente faz a mesma passada lá para o versículo 20. O que é? A palavra cair em pedregais com pouca terra. O versículo 20 vai explicar. Recebe a palavra com alegria num primeiro momento, só que não tem raiz. Não tem raiz. E aí o que vem? Vem angústia, vem a perseguição por causa da palavra, e a pessoa se sente ofendida. Sabe uma coisa? Esse negócio de evangelho não é para mim, não. Agora presta atenção, queridos, que aqui Jesus ele fala em angústia e fala em perseguição por causa da palavra. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela trabalha num lugar e trabalha mal, e aí daqui a pouco ela começa: irmão, o inimigo está furioso, eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Tá, mas você está sendo perseguido por quê, irmão? O que está acontecendo? Jesus fala aqui, perseguido por causa da palavra. Não, é porque eu chego atrasado, né? Sabe como é que é? Eu gosto de dormir até mais tarde, eu tomo uns beer nightzinho, e aí fica difícil, né, irmão, para acordar no outro dia. Mas o meu chefe lá é gente boa, só que agora está pesado, irmão, estou pegando no meu pé. É claro, é claro. E vai ficar pior até você ser despedido, até você ser mandado embora. Agora, não é esse tipo de perseguição, tá? Quem está furioso contigo não é o inimigo, não, é o teu chefe, porque você está sendo incompetente. É isso que está acontecendo. Só que Jesus, ele diz, a pessoa, diferentemente do primeiro. No primeiro caso, a pessoa nem ouve, nem entende a palavra. No segundo caso, ela até recebe, mas não tem raiz profunda. É a semente que cai no meio de pedras. E aí quando vem angústia, vem a perseguição, chega uma tristeza, uma coisa assim, a pessoa abandona a fé. O terceiro caso está no versículo 7 que nós lemos. Caiu entre espinhos. E aqui eu quero, irmãos, uma atenção especial. Porque entre espinhos, o que significa isso? Os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas. Tá? Errado trabalhar de forma alguma. Trabalhar muito, trabalhar duro, como dizem, errado de maneira nenhuma. Até porque o trabalho, de verdade, ele dignifica o homem. E Paulo diz: aquele que não quer trabalhar também não coma. Agora, às vezes as pessoas elas começam com coisas pessoais, tá? Meramente pessoais. E aí começam a abandonar a fé. Ela começa a colocar o coração dela somente em coisas materiais.
e deixar o evangelho de lado. O que é isso? É os cuidados desse mundo. As riquezas seduzem? Seduzem. Seduzem sim. Só que a palavra de Deus nos ensina: do suor do seu rosto comerás o teu pão. Então nós temos que trabalhar. Ah, mas eu queria ganhar muito mais dinheiro. Tudo bem, acho que todo mundo queria. Acho que quem ganha 10 milhões de reais queria ganhar 30 milhões de reais ou 300. A questão é, a gente tem que ter um limite, tá? O nosso coração, ele é realmente o fiel da balança na nossa vida. Se você almejar um emprego melhor, uma promoção, é certo? Certíssimo. Você vai fazer um curso para conseguir fazer um concurso público, conseguir um cargo melhor para a sua família. Ótimo, sem problema. Só que há uma coisa, queridos, que nós temos que botar um freio. E essa coisa chama-se ganância. Ganância. A pessoa, de repente, ela fica tomada por aquela velha frase: quanto mais tem, mais quer. Alguns dizem assim, no geral, né, na polícia brasileira: ah, se o policial brasileiro ganhasse mais, não haveria corrupção. Discordo. Sabe por quê? Porque a corrupção, ela vem de uma coisa chamada educação. Começa em casa. Então, a pessoa que ela não tem uma educação, e principalmente aí eu acrescento a educação cristã dentro da educação normal. Porque a educação cristã, ela vai trazer para nós princípios e valores. O que são princípios e valores? É aquilo que limita até onde eu posso ir. Já viram um carro na pista? Para a direita ele pode ir até aquela linha branca do acostamento. Para a esquerda até a linha pontilhada, tracejada. Ele não pode mudar de faixa. Ele tem aquela faixa. Então, a educação cristã, quando ela traz princípios e valores para nós, por exemplo, não mintas. A Bíblia fala para não mentir. E Jesus, inclusive, desnuda, bota exposto Satanás, chamando o diabo de quê? O pai da mentira. Por que você mente? Você mente para o teu pastor, mente para o teu filho, mente para a tua mãe, para o teu pai. Por que você está mentindo? E você quer dar educação para o teu filho? Seu filho sabe que toda vez que você atende o telefone, você fala para ele: fala que a mamãe não está. Atende aí e diz que eu não estou em casa. Você está mentindo. Gente, não se mente, não tem mentirinha branca, nem preta, nem rosa. Tudo é mentira. Não existe meio honesto. E a Bíblia diz que nós temos que ser honestos. Honestos. Nós temos que viver como de dia e não como de noite, porque a noite... Quem é que está na noite? Quem é que está na noite? É o ladrão, é o bandido, o marginal. Nós, cristãos, nós vivemos de dia, vivemos na luz. Na luz de quem? De Cristo Jesus. Eu não posso começar a viver com a minha namorada, praticando sexo com ela, e achar que eu estou na bênção, na mão dele. Aleluia, Jesus, ai que quebrantamento. Deixa de ser sem vergonha. Para com esse relacionamento, você está vivendo em pecado. Quer que eu desenhe? Eu desenho, não está entendendo isso? E a mesma coisa acontece com os homens. Às vezes o homem está saindo com outra mulher, tem a sua esposa, e chega na hora, vai falar mistério. Que mistério, rapaz? Vai se consertar com Deus. Vocês entendem por que as igrejas ficam doentes? É por causa disso. E essa ganância pela riqueza, pelo poder, pela fama, ela cega o homem e cega a mulher também. Nós não podemos nos deixar levar por isso, irmãos. Querer ter conforto, uma vida digna, 100%.
A própria Bíblia aprova isso. Agora, não me venha com teologia de prosperidade não, tá? Declare, receba, que declare. Se você faz imposto de renda, declara o teu imposto de renda. É isso que você tem que fazer. Ou você acha que Deus ele vai mudar o céu por tua causa? Não vai. Os planetas estão todos colocados. As estrelas, tudo. Os satélites, os asteroides, tudo colocado. Quem coloca isso? É Jesus. Olha a órbita da Terra em volta do Sol. 1 ano, 365 dias. A Terra, ela gira exatamente naquele eixo, naquela órbita. Quem coloca isso? É Jesus. As coisas do Senhor são certas, irmãos. O Senhor é santo. Deus é santo e Ele exige de nós santidade. Sabe por quê? Porque o céu é lugar de santo. Você pode conhecer a Bíblia, tudo, ter curso de pós-doutorado em teologia. Isso não vai servir como carteirinha para você entrar no céu, não. É vida íntegra. E isso não está sendo pregado. E a igreja fica mais doente. Vocês já viram os louvores? Eu pergunto, dá para chamar o que se vende aí de louvor? O cara estava, produtor aí, estava fazendo um cálculo numa podcast um dia desse aí. Ele tem 2 bilhões para receber de cantor gospel que ele produziu. Está errado, está certo? Não vou entrar nesse mérito. Eu estou dizendo que é louvor. Louvor tem que ter letra bíblica. Louvor tem que edificar. E louvor tem que glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Louvor que não glorifica o nome de Jesus não é louvor, é musiquinha. É musiquinha. Cuidados desse mundo, sedução das riquezas. Fujam disso, porque isso sufoca a palavra de Deus dentro de você. Ela se torna infrutífera, improdutiva. E por último, caiu em boa terra. O que é uma boa terra? É exatamente isso que nós estamos falando. Está lá no versículo 8. E aí a gente pula o versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E olha só, hein? E dá fruto. Um produz 100, outro 60, outro 30. Sabe o que é isso? Uma sementinha, ela vai produzir 100 frutos. Uma outra sementinha, 60, outra 30. Por quê? Porque caiu em boa terra. O que é essa boa terra, irmãos? Essa boa terra significa exatamente isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Você está ouvindo a palavra de Deus, você está atento. E você tem o desejo no seu coração de colocar essa palavra em prática. Não importa quanto tempo de crente você tem. Essa atitude, a atitude do nosso coração, uma atitude viva, enérgica, é o que Deus espera de nós. Então, o que acontece? Nós temos que mudar a nossa atitude a partir de hoje. E você que está nos ouvindo também, esteja você onde estiver, os irmãos de Portugal, de Macapá, do Rio Grande do Sul, qualquer parte do mundo, mude. Às vezes a pessoa pensa assim, eu vou mudar de país e essa zica vai sair de mim. Aí você muda do país, a zica não vai nem dentro da tua mala, ela vai no teu corpo, te envolvendo. Aí quando você chega lá, você está com a tal da zica. Por quê? Você não quer largar o pecado, meu caro? Larga o pecado! Se santifica! E aí você não precisa ficar fugindo de Deus. Vai querer fazer igual Jonas? Vai querer ser engolido por um grande peixe? E ficar 3 dias lá? Vai mudar alguma coisa? Não vai. Queridos, a solução está ao nosso alcance. A solução está ao alcance da nossa mão. E por fim,
nesse mesmo capítulo 13, eu queria que todos nós lêssemos agora juntos, vocês em leitura silenciosa, por gentileza, o versículo 15, tá? Aleluia. Por quê? Porque uma parte dos que estão dentro, eu não vou dizer da igreja evangélica, dentro das igrejas evangélicas, está com seu coração tremendamente endurecido. Parece que foi petrificado. E os que estão fora, mais endurecidos ainda. Então o que diz aqui? Mateus 13, 15. Porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Aleluia. Estão vendo, irmãos? O propósito de Deus para nós. Então, irmãos, leiam a Bíblia, compreendam. Teve dúvida? Traga para nós. É dever nosso aqui como obreiros esclarecer as dúvidas de vocês. Amém. É dever, não é favor não. Tá? Nós estamos aqui, não é botando terninho não. Nós estamos aqui porque Deus nos colocou aqui para ajudá-los na sua caminhada cristã. Esse é o papel dos pastores. Agora, lembre-se de uma coisa: eu não posso viver a sua vida. Se você andou arrumando um monte de problemas, eu vou te ajudar, com a graça de Jesus Cristo, a resolvê-los. Mas eu não vou resolver esses problemas para você. Entende, queridos? Isso é um erro grave. As pessoas vêm para a igreja com uma fé fora da realidade, uma fé de fantasia. Eu sempre falo isso aqui. Não existe fé de fantasia. A fé é real, porque Deus é real. Deus é real. Para o ímpio, não. Para o ímpio, Deus é um substantivo abstrato. Para nós cristãos, Deus é substantivo concreto. Ele existe. A gente sente a presença do Senhor. E é isso que nos fortalece, irmãos. Não tem que ter medo de nada. Agora anda correto, não se envolve com pessoas erradas, anda na luz. E aí, o que acontece? A luz de Jesus, ela vai brilhar na tua face, ela vai brilhar na tua vida. É isso que está precisando dentro das próprias igrejas evangélicas. E no mundo, então, na sociedade, com muito mais razão, irmãos. É curioso, né? Jesus, ele veio em carne lá em Israel e ele chegou como Messias. Só que os israelitas, eles estavam pensando, idealizando um outro tipo de Messias. O Messias com uma visão exclusivamente, unicamente humana. E é curioso, quando Jesus ele está diante de Pilatos, e ele fala: o meu reino não é deste mundo. Então, queridos, se alguém está pregando o evangelho, você vai ficar em igreja evangélica, vai encher o bolso, sai desse lugar, porque é um salafrário, é um farsante, é um mentiroso, é um usurpador. Saia. Eu falo isso na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Porque isso não é evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos aqui não para formar uma legião de bocós, de bocosado. Não. Todos vocês são inteligentes. E muito mais inteligentes do que eu, inclusive. Agora, vejam bem. Há um desígnio de Deus para nós, igreja do Senhor, nessa terra, nesse mundo caído. Que nós sejamos luz do mundo, que nós sejamos sal da terra. A igreja é o lugar das pessoas mais honestas e mais dignas na sociedade brasileira. As igrejas são. A igreja, sabe por quê? Porque o ímpio, ele vê Cristo em nós, em cada um de vocês. E Cristo
em cada um de vocês significa a esperança da glória. Eu vou fechar aqui com uma história que não vai durar nem um minuto. Eu trabalhei há mais de 20 anos, 20 anos atrás, mais disso. Trabalhei num lugar e tinha um camarada que era muito chato. Pensa num sujeito muito chato. Era ele, muito chato. Ele era meu subordinado, mas era muito chato. E era rebelde. E era respondão. Pensa numa pessoa chata. Enquanto eu estive trabalhando naquele lugar, eu tive que lidar com aquela pessoa. Ontem, pela manhã, um outro irmão me contou o seguinte: lembra de fulano de tal, né? Muito chato? Ele não só se converteu, como hoje ele é pastor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Alguma glória na minha vida? Não. Agora, uma coisa, irmãos, quando eu digo Cristo em vós, esperança da glória, isso está escrito na Bíblia. É o que Deus quer para cada um de nós. A esperança do mundo é Cristo. A palavra de Deus prova isto. Quem canta isso? Vitorino Silva. Um cantor, eu não vou chamar de gospel, porque ele não é gospel, ele é cantor evangélico. Antigo. Não é que todos os cantores antigos são melhores que todos os novos, não. Eu estou dizendo a mensagem do louvor que ele cantava. 2 que ele cantava. Então, Cristo em você. Você, jovem, lá na sua escola. Eu, pastor, mas eu não tenho nem 15 anos. Não interessa. Mas Deus te conhece. E Jesus sabe que você conhece Ele. A sua vida é muito importante para os seus colegas. Por quê? Porque você tem Cristo no seu coração. E os seus colegas, apesar de serem chatos, inconvenientes, mas eles precisam ver Cristo em você. Irmãos, como isso é importante. Deus, Ele não se manifesta através somente ou por intermédio dos mais letrados, de obreiros de terno e gravata. Deus se manifesta ao mundo por intermédio da igreja. A igreja somos todos nós, são todos vocês, são suas famílias. Então, gostem, aprendam a gostar disso. Aprendam a gostar disso. De Jesus viver em você. Não precisa se mostrar. Não precisa fazer oração de joelho lá na esquina, no meio da rua. Nada disso. Postura discreta. Não precisa fazer bate-boca, condenar a religião dos outros. Até porque muitos de nós aqui presentes hoje, outrora, já estivemos em outras religiões. Qual é o erro disso? Nenhum. A pessoa procura a fé que ela quer. E pela infinita misericórdia, todos nós um dia fomos alcançados por Jesus Cristo. Então, valorize isso. Valorize isso. Goste. Aprenda a ter prazer de você, o seu corpo, que outrora foi usado, sei lá para quê, até para incorporar bicho ruim. O seu corpo hoje é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus. Sabe por que Deus, Ele coloca o Espírito Santo em nós? Para que nenhum de nós se perca. Olha o cuidado de Deus, olha o amor de Deus. Para que você não saia da presença dEle. Para que você tenha a certeza absoluta que você vai morar no céu. E a sua salvação, ela não é perdida. Ah, mas muitos ensinam isso.
problema de quem ensina. Eu estou falando pela Bíblia. Deus não é criança, porque com a salvação vem a filiação. Você se torna filho de Deus. Aí você desvia amanhã, aí você deixa de ser filho. Aí semana que vem você volta, aí você torna a ser filho. O que é isso? Você faz isso com seus filhos? Toda vez que um filho teu vira um beicinho para você, você diz que ele é bastardo, deserda ele, manda ele embora? Ou ela? Não, é seu filho. Você vai conversar com ele, você vai discipliná-lo. É o que Deus faz conosco. E muito crente não aguenta a disciplina de Deus. Sabe por quê? Porque nos púlpitos das igrejas isso não é ensinado. É só vida de Teletubby. Ou para a geração de hoje, vida de Nutella. Não, o evangelho é pesado, irmãos. Evangelho é sofrer por amor a Jesus. Evangelho é morrer para Cristo viver em nós. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, o crente sem palavra, ele enfraquece. Estude a Bíblia. Estude mais, leia mais a Bíblia na sua casa. Não é gaste o tempo, não, você não vai gastar. Você vai investir o teu tempo lendo a palavra de Deus. Ah, pastor, mas tem os livros dos filósofos, Voltaire, Montesquieu. Por enquanto, deixa eles de lado e se atenha à palavra, porque você está precisando. Você precisa crescer. Olha a sua vida sentimental. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Por quê? Porque falta uma firmeza espiritual na sua vida. Não é o teu namoradinho que vai resolver a tua questão, não. É o teu Jesus. Se esse namoradinho não é sério, abandona esse traste. Me perdoa. Mas tem gente que é a mesma coisa para os homens, se tem a tal namoradinha ciumenta. O amor não arde em ciúmes. Vamos viver dentro do reino de Deus. Vamos largar o mundo. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar em nome de Jesus. Irmão, por gentileza, chama a irmã. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, Glória a Deus. curvasse a sua fronte. Nós vamos falar com Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Pai da glória, em nome do teu Filho amado Jesus, a tua palavra, Senhor, foi exposta para a tua igreja, Senhor. Eu não sei, Senhor, quantas pessoas, além das muitas que estão aqui, quantas estão sendo alcançadas nesse momento pela internet, no Brasil ou fora do Brasil, mas tu sabes, Senhor. Senhor, que cada filho, que cada filha tenha esse entendimento. O crente sem palavra, sem o conhecimento da palavra de Deus, ele enfraquece. E que a tua igreja, Senhor, possa se posicionar de uma forma diferente. Que a tua igreja, Senhor, possa se posicionar com um coração aberto para ouvir a tua mensagem, a tua palavra. Em todos os níveis de idade, dos mais velhos, mais experientes, aos mais jovens, aos adolescentes, às crianças, Senhor. Senhor, move, Senhor, as mentes dos corações dos pastores, em nome de Jesus Cristo. E que, Senhor, esses homens de Deus, homens levantados por Ti, possam ter, Senhor, essa seriedade, essa responsabilidade para com as Tuas ovelhas. E assim, meu Deus e meu Pai, que cada uma igreja Tua, Senhor,
ela seja um manancial de ensino bíblico, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Ah, meu Senhor, quantas coisas entristecem o teu coração. A comercialização da fé, a política dentro das igrejas, o pecado, Senhor. Meu Pai, tenha misericórdia, Senhor, dos nossos amados irmãos, que começa a trabalhar pelo poder do Teu Santo Espírito, a mover, Senhor, desses corações a iniquidade, a impureza, e em nome de Jesus Cristo, que a Tua igreja seja cada vez mais santa, que a Tua igreja seja cada vez, Senhor, mais saudável espiritualmente, que as Tuas ovelhas, Senhor, cresçam, mas cresçam sem deformidades, cresçam com saúde espiritual, e que a Tua igreja seja cada vez mais forte, porque Tu dizes na Tua palavra: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E assim seja feito, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa nossos irmãos. Abençoa os Teus pastores, os Teus líderes, Senhor. Abençoa os Teus missionários em todos os rincões da terra, para que o Teu povo esteja sendo preparado cada vez mais para o glorioso dia do arrebatamento. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.